Olá, vou falar um pouquinho sobre o projeto de iniciação científica que eu desenvolvi ao longo desse ano. Representações sobre as línguas e as heranças africanas no contexto dialetológico brasileiro. Ele integra o projeto de produtividade de pesquisa Línguas Africanas no Brasil, articulando sócio-história e políticas linguísticas. E teve o objetivo de investigar parte da obra dos dialetólogos da década de 20 no Brasil, especialmente o Antenor Nascentes, para compreender o conceito de língua que circulava nesse contexto de emergência do modernismo brasileiro. E porque nesse período havia muitas reflexões sobre essa brasilidade da língua portuguesa, em âmbito político ou cultural. Então a gente tentou entender a relação entre a língua portuguesa no Brasil e em Portugal, tentando destacar o lugar conferido às línguas africanas nesse processo de diferenciação. A gente se debruçou especialmente sobre 4 obras do Antenor Nascentes, que é O Linguajar Carioca, de 22, O Idioma Nacional na Escola Secundária, de 35, Dicionário Etimológico Resumido da Língua Portuguesa, de 66, e Tesouro da Fraseologia Brasileira, de 45. E aí a gente se focou no Nascentes porque ele é um dos maiores filólogos brasileiros, também etimólogo, dialetólogo e lexicógrafo, e dedicou ao estudo da língua portuguesa mais de 60 anos da vida dele. E ele tem uma obra muito vasta em todas essas esferas, né? E a nossa escolha das obras tentou contemplar essa diversidade da obra dele, da obra total dele. E aí a gente pôde perceber, a partir da análise dessas obras, que existe um movimento, né? Talvez nas primeiras, nas mais antigas, ele está mais preso à ideia da língua brasileira como dialetação, né? Como da ordem do desvio, da incorreção, diante dessa matriz europeia que é estável e correta. E aí, ao longo, né, das outras obras, a gente vai percebendo uma tentativa de ruptura com essa lógica, né, de pensar a língua brasileira, principalmente nesse contexto de disputa, inclusive do nome, né, a ser chamado a língua falada no Brasil. E então tem um processo, tem uma certa contradição nessas obras dele, porque se de alguma forma ele tenta romper com essa lógica, ele também abraça essa lógica. Inclusive na escrita, né? De alguma forma ele pensa a escrita como uma coisa só, no Brasil e em Portugal, e ao longo das obras dele ele vai mudando essa concepção e tentando romper com essa lógica. E aí tem uma questão de assujeitamento, né, dessa língua brasileira a essa matriz portuguesa, que, enfim, aparece de uma forma contraditória. E aí, com relação às influências africanas e indígenas nessa língua brasileira, né, existe um certo apagamento na obra dele, porque dessas 4 obras, a única referência expressa que a gente encontrou foi no Tesouro da Fraseologia Brasileira, no prefácio da primeira edição, que fala: o maior contingente cabe a Portugal, mas o negro e o índio também contribuíram para a fraseologia brasileira. E então existe esse certo apagamento, né, que a gente também percebeu na análise do Dicionário Etimológico Resumido, de 66, porque fica muito aparente a familiaridade que ele tem e a experiência com as línguas de origem europeia, especialmente o grego e o latim. Então ele se aprofunda muito nessas análises, e enquanto que nos termos de origem africana ou indígena, ele não consegue fazer esse aprofundamento. Então muitas vezes origem obscura, desconhecida, duvidosa e ponto. A gente percebe também a forte tradição científica europeia, naturalista e positivista nas obras dele, e ele influenciou fortemente a dialetologia brasileira. É isso. Obrigada.